Amém. A paz do Senhor para todos. Quero deixar para a sua meditação uma palavra que se encontra lá no livro de João, no capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia nos fala que Lázaro, ele era amigo de Jesus, ele andava com Jesus, era servo de Deus, e Lázaro, então, ele adquire uma enfermidade. E Jesus, ele fala logo no início que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Jesus. Que o nome de Jesus seria glorificado através daquela enfermidade. E então nós conhecemos a história e nós vemos que Lázaro, ele morreu. Por conta da sua enfermidade, ele morreu. E o Senhor, ele chegou naquela cidade, chegou ali naquele lugar onde Lázaro estava depois que ele tinha morrido. E as suas irmãs, Marta e Maria, elas se questionaram uma com a outra e se questionaram com Jesus, perguntando: Senhor, por que o Senhor não chegou antes? Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. E o que eu entendo primeiramente nessa palavra é que o Senhor, ele não chega atrasado nem chega adiantado, ele chega na hora certa. Aí você pode dizer assim: Evelyn, mas Lázaro já tinha morrido, o Senhor só chegou depois, ele não poderia ter chegado antes? Poderia ter chegado antes, mas eu creio que o milagre na vida de Lázaro foi muito maior. Ele morreu e o Senhor ressuscitou. Foi muito maior. A glória de Deus se manifestou muito mais do que se o Senhor tivesse chegado antes dele ter morrido e tivesse curado ele. Sabe? Eu creio que ali Jesus queria fazer um milagre diferente, um milagre mais impactante, uma coisa que ainda não tinha acontecido antes, porque a Bíblia nos fala que Lázaro, ele estava morto há 4 dias. E a Bíblia nos diz, a história, né, ela nos faz entender que naquele tempo existia o espírito do morto. As pessoas acreditavam que existia o espírito do morto, onde a pessoa, até o 3º dia de morto, o espírito do morto ficava rondando a pessoa e ela poderia ressuscitar. E por que Jesus chegou no 4º dia? Porque para aquelas pessoas que acreditavam no espírito do morto, depois do 3º dia, ou seja, do 4º dia em diante, o espírito do morto já não fazia mais efeito. Ele já não podia mais ressuscitar ninguém. Então, por isso, Jesus chegou no 4º dia. Porque se Jesus tivesse chegado no 1º, no 2º e no 3º, talvez aquelas pessoas, por acreditarem no espírito do morto, não iriam dar crédito a Jesus, iriam achar que o espírito do morto que ressuscitou Lázaro. Mas Jesus então resolve chegar no 4º dia, porque a glória é dele e ele não divide com ninguém. Então ali no 4º dia o Senhor chega e ele disse: aonde o puseste? Aonde vocês colocaram Lázaro? Lázaro já estava enterrado. A pedra já tinha sido posta na frente do sepulcro para simbolizar que Lázaro realmente ali estava morto. E para as pessoas, na visão humana, ele já não poderia mais levantar. Porque já tinha passado ali o período, né, que na crença deles o morto poderia ressuscitar por causa do espírito que ficava rondando. E aí Jesus pergunta: onde vocês o puseram? E aí eles levam Jesus até a porta do sepulcro de Lázaro. E o Senhor diz: tirai a pedra. E a irmã disse: Senhor, Lázaro já está morto há 4 dias, ele já tem cheiro mau. E o Senhor falou: tirai a pedra. Eles tiraram. E Jesus: Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro acorda da sua morte, do seu sono, é desatado os seus pés e as suas mãos, o seu rosto que já estava encoberto, porque as pessoas realmente tinham acreditado que Lázaro ele tinha morrido para sempre. E então Lázaro ali, ele é ressuscitado pelo Senhor. O que eu entendo, o Senhor ele tem a hora exata de agir na nossa vida. Eu sei que tem coisas que aos nossos olhos, aos olhos humanos, para mim, para você, já está morto. Já não tem mais jeito, já não adianta mais. Tem gente que já perdeu até a esperança de orar por algo, porque para algumas pessoas nem a oração resolve mais. Mas eu quero te dizer que ainda que esteja morto, viverá. Jesus, ele é especialista em ressuscitar, em curar, em libertar, em salvar.
Então eu quero te dizer, não deixe de acreditar nos teus sonhos. Não deixe de acreditar nos teus projetos. Pega aquele sonho que você enterrou, aquele talento que você enterrou, aquele projeto que você deixou de sonhar, que já morreu no teu coração, ressuscita ele hoje, volta a sonhar, volta a viver, volta a ter esperança. Porque o mesmo Deus que operou na época de Lázaro continua operando hoje. E eu creio que hoje o Senhor, Ele está ressuscitando sonhos, ressuscitando projetos, ressuscitando vidas. Não de morte física, mas de morte espiritual, de falta de esperança, de falta de fé. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor, Ele vai ressuscitar a tua casa, Ele vai ressuscitar a tua vida, Ele vai ressuscitar os teus sonhos, Ele vai ressuscitar os teus projetos, Ele vai ressuscitar aquilo que para você já morreu, mas que para Ele pode ser ressuscitado num estalar de dedos, porque nada para Ele é impossível. Então, confia naquilo que Deus tem para você e creia que ainda que esteja morto, viverá, porque nada é impossível para aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Que Deus vos abençoe e que vocês tenham uma noite de paz na presença do Senhor.